Bom dia, Deus te abençoe, você que vai acompanhar em outro horário. Estou aqui também gravando agora pelo nosso YouTube, né, para que fique aí salvo esta live no YouTube também. Deus te abençoe no horário que você estiver assistindo este vídeo. Que Deus te abençoe, que nós vamos hoje finalizar a leitura deste livro que é Movido pela Eternidade, do pastor John Bevere. Certo? Que livraço! Tem aí. São umas 12 semanas que nós estamos meditando, né? São praticamente 3 meses. Vai devagarzinho. Um capítulo por semana para não assustar, né? Um capítulo por semana, vai devagar, vai lendo no seu tempo. E olha, meu Deus, é maravilhoso, né? É maravilhoso esse tempo aqui que nós estamos vivendo, ok? Vai ficar gravado. Eu estou vendo ali, bom dia, Magna, bom dia, Paz. Tá dizendo ali, minha internet está falhando. Eu não sei se é a sua, se é a minha. Hoje tive até dificuldade em acessar, né, aqui o ao vivo do Instagram. Eu tive que mudar o sistema aqui porque não estava dando a opção do vídeo ao vivo. Não sei o que ele aprontou lá, o Instagram, eu mudei. Estou filmando aqui com um e gravando com o outro. Enfim, no final dá tudo certo, né? Vamos lá, vamos meditar um pouquinho então aqui no livro. Capítulo 13 chama A Influência Pessoal. É interessante que nós temos na nossa igreja, estou até colocando lá na parede, alguém talvez tenha reparado, eu coloquei lá visão e missão. Por enquanto eu coloquei assim as duas palavras, vou escrever agora na frente ali qual é a nossa visão e qual é a nossa missão. A nossa visão é alcançar o perdido a qualquer custo, falando que Jesus salva, batiza, cura e é o rei que voltará. Essa é a nossa visão, né? A mesma visão que João teve em Apocalipse quando enxergou a multidão dos salvos, né? Na volta de Jesus. Ele enxergou a multidão dos salvos. Então a nossa visão é que a visão de João se torne realidade, que haja essa multidão de salvos, que haja uma multidão de salvos aqui em Divinópolis, em Minas Gerais, no Brasil, nas nações. Esta é a nossa visão. E como que nós vamos alcançar esta visão, de alcançar o perdido, de levar essa mensagem quadrangular para o coração deles? Como que a gente consegue alcançar uma visão? É com uma missão. A missão já é aquilo que você faz todos os dias para que a visão se torne realidade. E qual que é a nossa missão, então, que nós estaremos escrevendo, que é a missão da igreja? É um relacionamento intencional, gerando discípulos de Jesus, formando Jesus nas pessoas. Relacionamento intencional. Esta é a nossa missão. Nós precisamos nos relacionar, relacionamento, influenciar, mas precisamos ser intencionais nisso. Sabe? Não é, sabe? Isso aqui é importante entendermos, porque às vezes a gente se relaciona, e isso é muito bom, mas de uma forma assim, sem nenhuma, somente para se divertir, tá ali com aquela turminha, conta uma piada, fala de futebol, fala de política e fica ali às vezes meia hora falando só bobagem, né? Só besteira, coisa que não soma em nada, enfim. Ok, é gostoso jogar papo fora, né? Bater um papo assim, né? Descontraído, tal, não tem problema. Mas você tem que entender que se você passou meia hora com aquela pessoa conversando, ou se você está ali trabalhando com aquela pessoa e passando o dia inteiro com ela, talvez uma viagem, num escritório, você tem que entender que Deus tem um propósito. Se Deus colocou aquela pessoa perto de você
e colocou ela naquela posição de te ouvir, há um propósito ali. Então você tem que ser intencional em todos os relacionamentos para gerar Jesus nas pessoas. Seja com o seu próprio testemunho. Não é ser aquele crente chato que só fica falando e pregando o tempo todo. Não. É mostrar com a tua vida, com o teu testemunho e gerar Jesus nas pessoas. O que nós não podemos é deixar a vida passar e não revelar Jesus, não gerar Jesus nas pessoas, porque essa é a nossa missão e a nossa visão. Então, ser intencional. E o capítulo 13 hoje, encerrando aqui o livro, que depois tem mais 2 capítulos ali, mas aqueles 2 capítulos são referências bíblicas para somar, ele fala sobre influência pessoal, que você pode e deve influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Ele diz assim, então, olha, seremos recompensados ou sofreremos perdas com relação à nossa influência na vida de outras pessoas. Isso será resultado não somente dos nossos ministérios, mas também o que será igualmente importante da nossa caminhada pessoal, da maneira como vivemos e tratamos os demais. Então, você será recompensado, a gente está falando do momento que a gente nos encontrarmos com Jesus, a recompensa que Ele vai nos dar, o galardão, você será recompensado ou terá perdas. Porque vemos aqui 2, talvez 3 situações. Você se relacionando e influenciando a pessoa para o bem, para Deus, para Jesus. Vemos, segunda situação, pessoas que nem influenciam nem bem nem mal, pessoas neutras, estão ali, aquela vida light, brinca e tal. E infelizmente vemos ainda o terceiro, que é o pior, que influencia para o mal, com a murmuração, com a reclamação, sabe? Às vezes, pais me perguntam assim, eu criei meus filhos na igreja e hoje eles não querem ir mais para a igreja. Pastor, o que aconteceu? Há um momento em que os nossos filhos vão tomar uma decisão de seguir a Jesus ou não. Tem um mundo aí que ele é terrível, ele oferece muita coisa, desperta curiosidade, é complicado realmente. Mas quando a semente foi semeada, ela vai brotar. Ela pode até dar uma fugida da presença de Deus, mas uma hora ela volta. Mas uma coisa que eu peço, principalmente para você que tem filhos pequenos, como você tem influenciado os teus filhos? Porque se você chega em casa reclamando às vezes do culto, não, aquele culto, olha o que o pastor falou, reclamando do pastor, reclamando, sei lá, da liderança, reclamando do som, reclamando do calor, não, mas a igreja está muito quente, está ruim demais de ficar lá dentro, não sei o que, devia tomar uma providência. Você acha que você não está influenciando os teus filhos de uma forma negativa? Aquilo ali vai entrando na alma dos seus filhos, dizendo, poxa, como é ruim mesmo estar na igreja, hein? Meu pai é lá, meu pai vive reclamando, meu pai não gosta, meu pai... Pensa um pouco. Você influencia todos que estão ao redor, influencia o teu cônjuge, influencia os teus filhos, influencia. Então, temos que ser intencional, ainda que você não é obrigado a concordar com tudo. Mas você precisa entender que se você está em comunhão naquela igreja, você está debaixo ali, você precisa entender que os líderes são aqueles que são inspirados por Deus. E debaixo dessa inspiração, ainda que talvez vai contra uma linha de pensamento seu, de algo que pode ter sido fazer, enfim, você diz, eu creio que o meu pastor, o meu líder é inspirado por Deus, e se ele está fazendo dessa forma, é porque Deus assim deseja. Agora, lógico,
Se é algo que não é bíblico, se é algo que fere a palavra, se é algo que é pecado, não tem como concordar. Ou você confronta, chama o pastor em particular, ou aquele líder em particular, olha, eu acho que esse caminho não está bom, e você vai ouvir. Se realmente é algo ali errado, será corrigido. Se não houver correção, você tem liberdade de buscar um novo aprisco. Né? Ninguém é obrigado a ficar debaixo daquela liderança. Mas tem que analisar se o problema realmente está no outro ou se está em você. Certo? Mas é importante, voltando aqui para a nossa aula, é que todos nós influenciamos de alguma forma. Se vemos, aí ele cita aqui algumas coisas, se vemos pessoas como fonte, nós vamos usá-las. Se vemos as pessoas como inferiores, nós vamos olhar de cima para baixo. Sabe? A pessoa, você pode ver as que estão ao teu redor de diversas formas, mas biblicamente, se vemos as pessoas como seres criados à imagem de Deus, que são extremamente valiosos, preciosos, a nossa motivação será sempre abençoar. Isto é comportamento cristão. Sempre abençoar, liberar palavras de bênção. Ele fala logo em seguida as fortalezas do egoísmo. Muitas pessoas elas não conseguem influenciar ou influenciam de forma negativa porque há uma fortaleza egoísta, egocêntrica, onde você só pensa em você mesmo, onde você é o centro. Aí ele cita aqui, né, dando próprio testemunho, né, o autor dá um testemunho sobre como que ele conseguiu se libertar do vício da pornografia, porque ele descobriu que aquilo estava sendo gerado no coração dele um sentimento, uma fortaleza egoísta. Nunca parou para pensar que aquela pessoa que estava ali do outro lado da tela é uma vida qual Jesus morreu e derramou seu sangue por ela. Se você tiver esse sentimento, o seu coração vai entristecer a ver uma situação daquela. Uma pessoa presa nas garras de Satanás. Não tem como você ter prazer naquilo. Não tem como você ter prazer igual essa semana que passou na nossa cidade, aqui em Divinópolis, que foi uma semana de festas, de rodeio. Eu moro aqui perto do Parque de Exposição e principalmente no aniversário da cidade, no feriado, quando eu subi a Paraná depois do culto da tarde, subi no Paraná por volta de 5 horas, a Avenida Paraná, que é a avenida principal, as pessoas, eu tive que parar o carro para uma pessoa que estava tão alcoolizada, estava no meio da rua, e eu tive que parar e esperar ele sair do meio da rua para poder continuar. E nas calçadas, aqueles carros com aquelas músicas altíssimas e homens e mulheres, jovens, bebendo, pessoas seminuas, e ali bebendo, bêbadas e dançando. A gente vê que aquilo ali é algo tão triste, aquilo ali é algo, um vazio tão grande nas pessoas. Aí eu pergunto, tem como um cristão participar de uma festa dessa e se alegrar ali dentro, vendo tantas pessoas vazias precisando de Deus? Eu não consigo entender, a não ser que essa pessoa esteja nessa fortaleza do egoísmo, onde se alegra com a destruição de outros, porque aquilo ali gera um prazer carnal nela. Quando a gente olha para pessoas dessa forma, jovens dessa forma, sabe, você não pode olhar com esses olhos cheios de maldade, de erotismo, mas com os olhos cristãos, os olhos de Deus, dizendo, meu Deus, são vidas, Jesus morreu por elas, há um vazio grande, aquilo tem que gerar dor dentro de nós.
Aí um cristão diz, não, não tem problema participar lá, é uma festa. Ei, não tem como. Mas eu não estou fazendo nada de errado, eu não bebi, eu não fiz... Ei, só de estar ali e não sentir dor por aquelas vidas, é porque talvez a pessoa já esteja nessa fortaleza do egoísmo. E ele vai citando aqui várias, né? O desejo de aceitação. Por isso você não consegue influenciar, a pessoa não consegue, porque primeiro está na fortaleza do egoísmo. Segundo, um desejo de aceitação. É aquele que não influencia. Ele diz aqui que, no exemplo dele também, que nunca confrontava, nunca dizia uma verdade, mas ele sempre até mentia para ficar bem com as pessoas. Até mentia para não criar confronto. Por quê? Porque havia dentro dele um desejo de ser aceito. Então sempre com palavras suaves e rindo. Aí um dia Deus tocou nele. Aí ele saiu do 8 e foi para o 80. Do gentil a áspero. Agora se tornou aquele crente arrogante que só condena. Não. Não é nem 8 nem 80. Não é aquele que quer a aceitação de todo mundo e nunca se posiciona, e nem aquele crente áspero que nunca expressa o amor de Deus, está sempre com palavras de condenação, palavras ruins. A moderação, sabe, o equilíbrio é a chave. Eu lembro da parábola do bom samaritano, onde o bom samaritano, quando ele encontrou aquela pessoa ferida no caminho, quase morta, ele aplicou sobre ela azeite e vinho. Azeite e vinho. Você consegue entender isso? Porque o vinho cura, mas o vinho arde. O azeite, primeiro, ele vai anestesiar. Ele vai deixar ali, sabe, que o vinho não venha a arder tanto. Então o azeite ele limpa, anestesia, depois vem com vinho. Este é o equilíbrio. Não adianta ir só com vinho e querer chegar com as verdades e aquela verdade vai ardendo e a pessoa foge. Você tem que ir com azeite primeiro, cuidando, limpando, tratando com a graça de Deus, com o amor de Deus. E depois você vem com vinho. É o equilíbrio. Igual o Luiz disse ali, todo extremo é perigoso. Sem dúvida, Luiz. Uma pessoa que vive nos extremos é uma pessoa que tem problemas naquela área. Você pode ter certeza disso. Uma pessoa que fala demais num assunto é porque ela está com algum problema naquele assunto. Porque ela não consegue, ela está presa ali. Então, o equilíbrio é o melhor. O alvo sempre será o amor de Deus. O amor de Deus. Nós precisamos entender, que Deus, ele não tem amor. Deus é amor. É o amor perfeito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nos fala de tantas coisas que você pode fazer, coisas boas, coisas que você deve fazer. Mas ele diz assim, se não tiver amor, não vale nada. Você pode falar em línguas, você pode falar em mistérios, dom de profecia, sem o amor é essa graça, o amor é esse equilíbrio, certo? E é importante entender que o amor, ele diz ali, o verdadeiro amor tem origem no coração. No coração. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ouvirdes é cumprir, ouvirdes é obedecer, quiserdes é o teu coração. Não adianta só obedecer sem querer, sem a motivação correta. Então, gente, nós precisamos entender isso.
Nós precisamos compreender isso e viver esse equilíbrio, né, maravilhoso que nós temos. Bem, aí ele cita aqui mais uma vez, né, alguns exemplos, alguns testemunhos. Um líder que tocou muitos pessoalmente. Ele fala sobre Jack Wallace, lá em Detroit, Michigan. Diz que ele, quando morreu, no seu velório havia pessoas da cidade inteira, não só as pessoas da sua igreja. Por quê? Porque a cidade era a sua igreja, a população era a sua igreja. Ele não era só amável, não era só bondoso, não era só atencioso com as pessoas da sua comunhão, da sua igreja, mas com qualquer pessoa que ele se relacionava, qualquer pessoa que ele se encontrava. Quando você conversava com ela, a impressão que se tinha que você era a pessoa mais importante que existia para ele, porque toda a atenção dele voltava para você. Então é interessante isso, que a população era a sua congregação, a cidade inteira. Porque você tem que amar, você tem que influenciar todos que estão ao teu redor. Está na fila do banco, vai influenciando. Está na academia, vai influenciando. Está na faculdade, vai influenciando. Está trabalhando, vai influenciando. Vai tocando em vidas. E depois ele cita um outro exemplo, que é um zelador que tocou multidões, né? Por causa do seu testemunho, da sua vida. E como que ele, uma pessoa simples, foi tocando em outras pessoas, e dessas outras pessoas foram tocando em outras, e assim, de uma forma indireta, milhares de pessoas, multidões foram tocadas. Assim, um exemplo interessante, né? Você sabia que em 5 apertos de mãos, 5 pessoas que você cumprimenta a pessoa mais importante que possa existir nessa terra, que seria aquela pessoa que você acha que você nunca encontraria ela, em 5 apertos de mãos. Vamos dizer assim, o presidente dos Estados Unidos. Em 5 apertos de mão você já tocou na mão dele também. Como assim? Por exemplo, você já me cumprimentou, ok? Primeiro aperto de mão. Eu já cumprimentei o pastor Mário de Oliveira, que é o nosso presidente, ou vamos para o nosso pastor Stefano, que é um deputado federal. Eu já cumprimentei. Segundo aperto de mão, você que me cumprimentou, e eu cumprimentei o pastor Stefano. O pastor Stefano já cumprimentou o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Terceiro aperto de mão. Jair Bolsonaro já cumprimentou o presidente dos Estados Unidos. No 4º aperto de mão, já chegou lá do presidente dos Estados Unidos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha o poder da influência. É o que ele diz ali. Um zelador tocou em multidões, porque quando você toca numa pessoa e transforma a vida daquela pessoa, ela tem um outro grupo de pessoas que também irá tocar. E aquilo que você tocou, que você influenciou, ela vai poder também influenciar aquelas pessoas. E assim por diante. Multidões são tocadas quando você toca numa pessoa. Desta forma. Então, gente, é importante entendermos isso. A influência para um legado. Eu preciso caminhar, né? E aqui eu já vou caminhando, vou encerrando para a gente poder orar. A influência para um legado. Ele cita 2 pessoas. Né? 2 pessoas. Jonathan Edwards, um grande evangelista, e um outro, que é Max Jukes. Uma pessoa perdida e o outro, um homem de Deus que pregava a palavra.
Max Jukes, um ateu, uma vida ímpia, casou com uma garota ímpia e dessa união vieram 310 pessoas que morreram miseráveis. Filhos, netos, sobrinhos e assim por diante, por causa de uma influência ruim. Jonathan Edwards, nós vemos que da mesma forma, agora influenciando positivamente com seus filhos e etc., nós vemos que uma multidão foram alcançados e fizeram o bem. Olha como isso é tremendo. Do Max, que se casou com esta pessoa, vieram ali pessoas bêbadas, prostitutas, pessoas que roubavam, pessoas que furtavam, enfim. De Jonathan Edwards, um homem de Deus, dos 1.394 descendentes dele, se fizer a linha, né, da genealogia dele, dos descendentes vieram 13 se tornaram presidentes de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército, da Marinha, 100 pregadores missionários, 60 escritores proeminentes, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos e 295 se formaram em universidade. Olha o bem que a igreja, que o evangelho faz para a sociedade. Olha, gente, se os políticos entendessem isso, quando você investe no reino de Deus, olha o bem que você faz para a sociedade. Gerou ladrões, gerou prostitutas, gerou pessoas que roubavam do governo, impostos, só trazia prejuízo, doença. O outro gerou homens e mulheres de valor. Trouxe um rombo no governo, o outro acrescentou, somou para um país melhor. É simples assim. Então, gente, eu termino dizendo, tudo que nós fizemos nesses meses estudando esse livro é uma intenção. É um dia nós chegarmos diante do Senhor e ouvirmos Ele dizendo: servo bom e fiel, entre no gozo, entre no descanso, entre na alegria do Senhor. Que Ele possa olhar para nós e falar: olha, você viveu bem os seus dias. Você viveu os seus dias construindo algo para a eternidade. É isso que a gente precisa entender. Cada dia que nós vivemos nesta terra, nós estamos colocando um tijolinho na nossa casa celestial, na eternidade. Tem pessoas que estão gastando seus dias sem colocar um tijolinho sequer. É triste. Quando nós conduzirmos pessoas para Jesus, nós estamos construindo esta mansão. A maior influência que podemos exercer sobre o indivíduo é conduzir essa pessoa a Cristo. E eu termino aqui dizendo, a última frase dele aqui: apelo a você como cidadão do reino, cumpra o seu chamado e torne certo a sua eleição. Corra a sua carreira inteiramente até o fim. Você olhará para trás 10 milhões de anos depois deste momento, ou seja, lá na eternidade com o Senhor, e se alegrará por tê-lo feito desta forma, de ter vivido dessa forma. Todo compromisso que você tenha com a vontade de Deus ainda é pouco, então corra a sua carreira para vencer. Com palavras finais de encorajamento, deixo com uma das mais sinceras orações de Paulo para todos os santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm um pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês.
Deste modo, Deus dará força ao coração de vocês e vos serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém, amém e amém. Fechamos assim esse livro. Semana que vem iniciamos liderança com propósito. Que você viva cada dia construindo algo eterno. Viva cada dia da sua vida sabendo que você está construindo algo para a eternidade. Tudo que você faz na terra tem que ser movido pela eternidade. Amém? Oh, glória! Aleluia! Deus te abençoe em nome de Jesus.